pessoal, esse é o segundo de uma série de vídeos que tem por objetivo trabalhar com um sistema simples, com CRUD em JavaFX. Então, dando continuidade, o objetivo desse vídeo especificamente é criar uma telinha de cadastro de clientes, ok? Então, nós criamos no vídeo anterior a telinha principal e agora nós vamos dar continuidade criando uma telinha de cadastro de clientes. Então, vou clicar com o botão direito, novo, vou criar um HTML vazio, vou dar o nome de Anchor Pane cadastros clientes. Estou dando esse nome de Anchor Pane só para ficar claro que o componente visual que eu vou trabalhar vai ser um Anchor Pane, uma vez que eu trabalhei com o VBox para a tela principal. Se você quiser dar um nome menor, tudo bem, sem problema. Próximo, utilizar o controlador. O detalhe aqui é que o nosso controlador vai ficar no pacote Controller, é o padrão que a gente está utilizando. E vou finalizar porque a gente não vai trabalhar com arquivo CSS, pelo menos por enquanto. Vou deletar, só para ficar mais visível o código aqui, vou deletar esses comentários. Ok. E agora vamos abrir a nossa telinha para cadastro de clientes. Vamos fazer essa telinha juntos no Scene Builder, ok? Então, ok, trabalhando com Scene Builder, eu vou arrastar os componentes que eu vou precisar. O primeiro componente que eu vou arrastar vai ser um Split Pane horizontal. Split Pane horizontal, arrastei. Meu objetivo é colocar uma tabela do lado esquerdo e os dados, né, do cliente no lado direito. Eu quero que esse elemento se adeque ao pai dele. Então eu clico no botão direito, Fit to Pai. Ok, então ele aderiu ao tamanho do componente pai, que é o Anchor Pane. Posso adequar o tamanho aqui para cada um dos lados. Eu tenho nesse Split Pane dois Anchor Panes, um do lado direito, um do lado esquerdo e outro do lado direito. No do lado esquerdo, a gente vai trabalhar com um Table View. Então eu venho aqui em Controls, vou achar o componente Table View, arrastar, soltar. Como eu quero que esse componente se adeque também ao espaço, né, possível para ele, eu clico com o botão direito, Fit to Parent, ele se adequou. Para não ficar essa sobra aqui de coluna, eu venho nessa propriedade aqui, Column Resize, e coloco para que ele possa redimensionar a coluna de acordo com o tamanho do componente. E agora vou nomear, vou colocar o nome das minhas colunas. Aqui vai aparecer o nome do cliente. E nessa segunda coluna eu vou mostrar o CPF do cliente. Poderia ser outros dados, lembrando que a gente está utilizando classes prontas de um modelo já disponível, né? Onde existe a classe cliente com nome, CPF, telefone e o código. Ok, o lado esquerdo basicamente é isso que a gente vai fazer. E o lado direito nós vamos colocar os dados do cliente. Uma coisa interessante de fazer antes de continuar aqui em relação ao tamanho desse componente é olhar qual é o tamanho disponível no Anchor Pane da minha tela principal. Então eu vou voltar para o NetBeans rapidamente, vou abrir a minha tela principal, meu elemento VBox, e vou dar uma analisada nesse Anchor Pane. Vou clicar com o botão normal aqui no Anchor Pane e vou olhar o tamanho desse Anchor Pane. Então vou minimizar o code aqui. Vou verificar, ele tem de altura 378, ok? De altura. A largura é a largura padrão, 600, eu não modifiquei a largura. E a altura dele vai ser 378, né? Não vai ser 400 por conta desse espacinho aqui que a gente reservou para o menu. Então eu vou guardar esse valor aqui, ó, 378. Vou fechar esse elemento. Voltar para o Scene Builder. Só para eu poder clicar nesse Anchor Pane aqui e colocar esse Anchor Pane na aba Layout com o tamanho de 378. Enter. Ok. Só para na hora que esse elemento for aparecer no Anchor Pane do meu VBox principal, para ele aparecer adequado em relação ao tamanho. Agora eu vou configurar os demais componentes. Então eu vou criar um label, venho aqui em Controls, vou minimizar um pouquinho aqui essa hierarquia aqui da documentação e vou procurar um label. Label, clico aqui, vou definir nas propriedades
detalhes do cliente, Enter. Aí você pode colocar isso maior, uma fonte maior, por exemplo, vou colocar aqui uma fonte 14 e negrito. Então eu cliquei, vou colocar aqui uma fonte de tamanho 14, você poderia colocar maior se você quisesse, e aqui bold, para ele poder aparecer em negrito. Ok. Só para ficar destacado aqui essa informação de detalhes do cliente. Agora eu vou colocar as demais informações do cliente. Lembrando que as informações do cliente são código, nome, CPF e telefone. Então, como são 4 informações, eu vou arrastar aqui em Containers um grid pane. Ele já apresenta 3 linhas, eu vou adicionar mais uma, cliquei com o botão direito, vou criar mais uma linha. Opa, espera aí que eu fiz alguma coisa errada. Cliquei com o botão direito, adicionar linha abaixo, ok. E aqui eu vou arrastar os componentes labels para que eles possam ficar na posição correta. Então vem aqui, ó, label, vou arrastar 8 labels. Aqui vai aparecer o código, depois o nome, depois o CPF e depois o telefone. E do lado aqui os valores desses campos para o cliente selecionado na tabela, ok? Ok, agora eu vou dar um nome aqui para esses elementos, código, nome, CPF e telefone. Ok, e esses daqui seriam os valores, né, onde eu iria colocar, seriam os campos onde eu iria colocar os valores dos elementos selecionados na tabela. Além disso, eu vou colocar 3 botões para poder inserir, alterar e remover. Vou colocar esses botões aqui. Vou colocar inserir, alterar, remover. Se você quiser colocá-los todos com o mesmo tamanho, você pode verificar aqui qual é, né, o tamanho de cada um deles. Então 64 é a largura. Se eu quiser colocar todo mundo com 64, eu vou arrastando aqui 64, bateu, arrastando mais um pouquinho, 64, bateu, ok. E aí eu posso posicioná-los, ok, mais ou menos uma distância, ok, entre eles. Vou agrupar esses botões para movimentá-los todos juntos. Então eu clico aqui no inserir, seguro o Ctrl, alterar, seguro o Ctrl, remover. Clico com o botão direito, Wrap in, Group. Ok, esses botões eles foram agrupados. Se eu quiser posicioná-los certinho aqui para depois fazer isso com os demais botões, eu posso clicando aqui, vir em Layout e colocar que eu quero esses botões com uma distância de 20 da direita e uma distância de 20 da parte inferior, ok? Eu posso usar isso daqui para que sempre quando eu for criar os próximos botões, eu crie, nas próximas telas, eu crie de acordo com o mesmo posicionamento, para não ficar fora do padrão. O grid é a mesma coisa. Se eu quisesse colocar aqui o grid uma distância, por exemplo, de 60, 70, não sei, da esquerda, vou colocar mais um pouco, 80, ele ficar mais ou menos, deixar 75 então, que parece que ele vai ficar mais ou menos ali no centro, ok? Isso daqui você pode posicionar da maneira como você achar mais adequado. Agora, uma outra coisa muito importante é a gente nomear todos esses componentes, né? Então vamos nomear esses componentes. Eu venho aqui, primeiro vou nomear o table, a coluna da tabela. Então eu vou em code e vou colocar aqui table column cliente nome. Vou usar esse padrão. É uma tabela de clientes e o campo nome. Dei um Ctrl C, Enter. Agora eu vou nomear o campo do CPF. Vou colar cliente CPF, ok? Enter.
esses dois componentes já foram nomeados. A tabela também, eu vou nomear essa tabela. Table View Clientes. Ok, Enter. Agora vou nomear, eu não preciso nomear todos os componentes, apenas os componentes com os quais eu vou trabalhar algum tipo de evento. Então, venho agora no componente código. Esse componente aqui eu também não preciso nomear, nome, CPF, porque são componentes estáticos, vão ficar fixos ali. E agora eu vou nomear esses componentes do lado direito. Então, eu vou colocar aqui, ó, label cliente código, ok? Label cliente código. O de baixo, vou dar o nome de label cliente nome, label cliente CPF e label cliente telefone. Os botões agora também vou nomear button inserir, button alterar. Posteriormente nós vamos implementar esses eventos. E button remover. Button remover. Enter, ok. Vou salvar a minha telinha. Então eu tenho todos os meus componentes já com os IDs pré-definidos. Vou voltar para o NetBeans e vou colocar atributos que referenciam a esses componentes visuais. Então venho aqui para o NetBeans, ok, e vou criar atributos referentes a esses componentes visuais. Para ganhar tempo, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V em toda a criação desses atributos, para a gente ir ao que interessa. Ok, então eu copiei de um código anterior, vou colar aqui e vou explicar o que a gente vai estar fazendo. Dei um Ctrl+V. Então é só você fazer isso daqui, ó, incluir como atributos da tua classe de controle, que representa o Anchor Pen de cadastro de clientes, todos os componentes que nós criamos na interface gráfica. O que ele está sugerindo aqui são as importações. Então você só vai aceitando as importações, ou dá um Ctrl+Shift+I, ou vem uma por uma aqui, aceitando as importações da classe cliente, da classe Table View. Eu vou dar um Ctrl+Shift+I para adiantar. Então ele vai importar o button, label, table column, table view e por aí vai. Ok. Beleza. Então eu tenho a importação das classes para poder referenciar os meus componentes visuais. Ok, mas a minha classe ainda não está fazendo nada. Qual é o objetivo dessa classe? Inicialmente vai ser carregar todos os clientes e mostrar esses clientes numa tabela. Então, para isso, nós vamos trabalhar com o Observable List, o conceito de Observable List. Então, eu vou criar um Observable List de clientes e uma lista de clientes. Ok, usando a mesma estratégia aqui, dei um Ctrl+V, List e um Observable List. Ctrl+Shift+I, vou importar o List e o Observable List. O List é porque a minha classe, quando for no banco de dados, vai retornar uma lista de clientes, todos os clientes. E o Observable List, porque no componente Table View eu preciso de setar os dados desse componente Table View com o Observable List. Então eu criei um Observable List chamado Observable List Clientes. Agora a gente vai fazer a implementação para carregar todos os clientes. Para carregar esse list de clientes, eu vou precisar ir no banco de dados e selecionar todos os clientes existentes na minha tabela clientes. Para isso, então, eu vou manipular o padrão que nós vamos utilizar para todo acesso ao banco de dados. Então aqui eu vou criar um atributo database, um atributo connection e um atributo cliente DAO. Vou dar um Ctrl+Shift+I para importar todas essas classes e vou explicar o que está acontecendo. Na verdade, são atributos para manipulação de banco de dados. A primeira linha, o que eu estou fazendo é solicitando a minha fábrica de banco de dados para que me forneça uma instância de uma classe PostgreSQL. Então, esse meu database agora é um database PostgreSQL, porque a gente vai trabalhar com um banco de dados PostgreSQL. Ele tem um método chamado conectar. Se eu clicar com o botão direito aqui e for em conectar, você vai ver que tem uma interface conectar e dentro de, deixa eu voltar aqui, minimizar, database, eu tenho uma classe database PostgreSQL.
esse método conectar está indo ao banco de dados e se conectando com o banco de dados Java FX MVC com o usuário Postgre e a senha Postgre, ok? Então, você vai utilizar o mesmo procedimento. Conectar, eu tenho já uma conexão e vou instanciar uma classe do tipo cliente DAO. Essa classe cliente DAO é uma classe também já fornecida, já está pronta. Vou abrir aqui a classe cliente DAO só para a gente dar uma verificada. Ela possui os métodos básicos, que seriam os métodos de inserção, listar, remoção, buscar, alterar, e a gente vai utilizar esse método aqui, ó, o listar. Então eu vou obter uma lista de todos os clientes da tabela clientes. Esse é o meu objetivo. Voltando, ok, esses daqui são os meus atributos para poder trabalhar com o banco de dados. Aí aqui eu vou carregar o meu TableView de clientes. Então eu vou chamar um método carregar TableView de clientes. Vou criar esse método aqui antes. Então public void carregar TableView clientes. Ok? A gente vai fazer a implementação desse método. E quando inicializar a minha telinha, eu vou solicitar que sejam carregados os clientes na minha tabela que eu chamei de TableView clientes. Ok? Para isso eu tenho que ir até o banco de dados. Então, se eu tenho que ir até o banco de dados, eu vou no meu cliente DAO e vou setar a conexão que eu acabei de abrir. Então, essa conexão que eu acabei de abrir está setada no meu objeto cliente DAO e agora eu chamo o método carregar TableView clientes. E dentro desse método a gente vai fazer o carregamento de todos os clientes na tabela TableView. Eu vou usar o mesmo procedimento, vou copiar e colar. Ok, voltando à implementação do carregar TableView cliente, vou colar a parte de código, importar essa classe fx collections e vou explicar o que está acontecendo aqui. O objetivo desse método é carregar minha tabela de clientes. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é configurando as duas colunas, dizendo que a coluna que eu nomeei como table column cliente nome, ela vai exibir o nome do cliente. E o cliente telefone vai exibir o telefone do cliente. Na verdade, eu coloquei CPF lá, né? E aqui eu estou colocando o telefone. Então, deixa eu alterar. Vou colocar aqui, ó, esse nome aqui, CPF. E aqui em cima eu vou alterar também, que eu coloquei um nome errado. Cliente telefone. Aqui eu vou colocar CPF. Ok? Beleza, agora certinho. Table column cliente CPF está carregando e vai exibir o valor do CPF. Aqui eu estou usando o meu cliente DAO chamando o método de listar. Ele vai lá, vai dar um select asterisco from clientes, vai selecionar todos os clientes e vai guardar no meu list de clientes. A partir desse list de clientes, eu vou converter esse list de clientes em um observable list de clientes. Passo o meu observable list para o meu TableView e ele vai setar todos os meus clientes na minha telinha. Então, vou salvar todas essas alterações que nós fizemos. Vou clicar aqui, limpar e construir e mandar rodar. Só um detalhe muito importante que, logicamente, para você conseguir rodar esse projeto, você vai precisar de ter criado o banco de dados com todas as tabelas e tudo mais. Eu vou disponibilizar, né, no código, no link desse vídeo, também o script do banco de dados. Mas para poder adiantar pelo menos a visualização, a tua visualização em relação ao banco de dados, eu vou mostrar como que vai ficar aqui o banco de dados. Ok, então eu executei anteriormente o script do banco de dados e aqui eu tenho o meu banco de dados. Lembrando que quando você for criar o banco de dados, você vai criar com esse nome, JavaFX MVC. Eu tenho outros bancos de dados aqui, mas você vai trabalhar com esse nome aqui. E as tabelas que serão criadas são essas aqui, categorias, clientes, itens de vendas, produtos e vendas. Eu já adicionei alguns clientes, né, por padrão no próprio script mesmo, então se você visualizar aqui no meu banco de dados,
eu tenho esses clientes aqui, Rafael, João, Maria, com esses CPFs e esses telefones, ok? Ok, muito bem. Bom, então agora a gente vai rodar a aplicação para poder exibir, para verificar se a tabela de clientes vai mostrar os clientes. Só que antes disso, a gente tem que implementar o evento do menu item, porque a minha tela principal, FXML VBox Main, ela tem um menu item que deve chamar a minha telinha de cadastro de clientes. Então, se eu abrir um menu bar, abrir um menu, eu tenho esse menu item aqui, ó, clientes. E a princípio não tem nenhum código, né, implementado, nenhuma ação implementada para esse botão. Então, se eu mandar rodar a minha tela e clicar nesse botão, ele não vai abrir nada porque eu não tenho nenhuma ação. Então, a gente vai voltar agora para o NetBeans e vou implementar essa ação. Vou fechar todas essas outras classes aqui e vou abrir agora a classe de controle da minha tela principal, que é o VBox Main Controller. Ele já tem todos os componentes e agora a gente vai fazer a implementação do evento que vai abrir a telinha de cadastro. Então vou dar um Ctrl V aqui. Vou chamar o nome desse evento de Handler. Eu vou utilizar sempre esse padrão. Quando for uma manipulação de uma ação, de algum componente visual, eu vou colocar esse nome antes, que significa de manipulação. Então eu vou manipular o menu item cadastros clientes e vou fazer o carregamento, deixa eu minimizar aqui, diminuir um pouquinho aqui, o carregamento de qual telinha? Da telinha FXML em Corpane cadastros clientes.fxml, ok? Vou aceitar a sugestão de importação, adicionar a importação do FXML Loader, ok, e aceitar a importação do IOException. Esse IOException aqui, esse throws IOException, é porque na hora do carregamento ele poderia não encontrar essa classe e disparar uma exceção. Então a gente tem que tratar essa exceção. Nesse caso aqui é importante também explicar que eu estou passando o caminho completo. Por quê? Porque eu estou dentro da classe MainController. A classe MainController está dentro do pacote Java FX MVC.controller. E eu estou querendo abrir uma telinha que se encontra no pacote View. Meu objetivo é abrir essa telinha aqui, ó, em Corpane Cadastros Clientes. Então, como eu estou dentro do pacote Controller, eu teria que voltar um pacote para depois entrar no pacote View. Então, eu estou passando todo o meu caminho. Java, FX, MVC, View e o nome da telinha que eu quero abrir. Aí, aqui, essa outra linha, isso também é importante. Por quê? Esse A aqui, na verdade, é justamente a telinha que eu acabei de abrir. Na verdade, carregar. Eu ainda não abri essa telinha. Quando eu faço em Corpane.getChildren.setAll e passo esse elemento que eu acabei de distanciar, eu estou vindo nesse componente em Corpane da minha tela principal e setando essa telinha de cadastros de clientes nele. Por isso, a tela de cadastros de cliente vai aparecer dentro do espaço reservado para o Corpane do meu VBox Main. Ok? Então, eu vou salvar. Agora, eu vou copiar esse nome aqui de método, Handle Menu Item Cadastros Clientes. Vou voltar para o meu Scene Builder e vir aqui na Action e colar. Handle Menu Item Cadastros Clientes. Dá um Enter. Beleza. Então, a ação desse menu item vai ser chamar esse método, invocar esse método. Save, fechar, e agora eu vou compilar o meu projeto, limpar e construir, para poder testá-lo, verificar se vai funcionar. Rodar. Opa, disparou uma exceção aqui. Vamos verificar qual é o problema que foi exibido aqui. Bom, o erro que estava dando é o seguinte. Nessa classe aqui, ó, quando a gente criou a telinha FXML VBox Main, a gente deletou o componente padrão que era o Corpane, que já estava vinculado a um controller, para poder colocar o componente VBox. Então, o que a gente deve fazer? Minimizar essa hierarquia aqui, vir no controller dessa tela e dizer que essa tela ela tem como classe de controle
javafxmvc.controller.fxml vbox main controller. Ou seja, colocar especificamente aqui qual é a classe de controle referente a essa telinha fxml, ok? Quando a gente cria uma nova tela do tipo Anchor Pane, isso já vem automaticamente. Como a gente criou essa telinha principal e ao criar essa telinha principal a gente deletou o Anchor Pane que existia, ele também tirou o vínculo da classe de controle. Então agora vou salvar, coloquei aqui qual é a classe de controle da minha tela principal, fechar e vou mandar compilar o meu projeto novamente. Compilar e vou mandar rodar. Ok, finalizada, vou mandar rodar. Aí agora a gente vem aqui no único menu item que está implementado, cadastros, clientes. Cliquei em clientes, opa, apareceu aqui na Table View todos os clientes do meu banco de dados, ok? Só que a minha ideia é que a partir do momento que ele for clicando em cada um dos itens aqui da minha tabela, esses dados aqui sejam alterados. Ele mostra aqui o nome, o código, o nome, o CPF, o telefone do cliente selecionado, ok? Para que depois ele possa alterar, remover esse cliente, por aí vai. Então a gente vai dar continuidade a essa implementação. Esse vídeo vai terminar após essa implementação aqui, ok? Ok, então o nosso objetivo vai ser mostrar os dados detalhados do cliente quando selecionado. Então, eu vou agora no meu Anchor Pane, na minha classe de controle do Anchor Pane de cadastro de clientes, e vou implementar um listener, um ouvinte, que a cada seleção de um novo cliente, via teclado ou via mouse, ele vai invocar um método, vai chamar um método que a gente vai implementar. Então vou dar um Ctrl V aqui e explicar o que está acontecendo. Eu estou adicionando um listener. Esse listener ele é um listener referente à Table View de clientes. E o que acontece? Cada alteração que acontecer, cada seleção de elemento do meu Table View clientes vai invocar o selecionar item Table View clientes, que seria um método que eu vou implementar aqui embaixo. Então ele tem um observable, um old value e um new value. Isso significa que, por exemplo, quando eu selecionar um elemento, esse old value vai pegar o cliente antigo. O new value vai ter o valor do cliente novo. Então, quando eu for passar o parâmetro desse método que a gente vai implementar, selecionar item table view clientes, nós vamos passar o cliente novo, que foi o cliente selecionado. Então, vamos implementar aqui o método public void, vou copiar aqui o nome que eu dei para o meu método, selecionar item table view clientes. Vai ser um método invocado a partir do momento que um item do table view clientes for selecionado. Então ele vai receber um valor que é do tipo cliente. Por que do tipo cliente? Porque o meu table view clientes ele é do tipo cliente. Eu vou subir aqui para mostrar que nós definimos que o nosso table view ele armazena clientes. Então cada item do table view clientes é do tipo cliente. Então quando for selecionado algum elemento do table view clientes, esse new valor é do tipo cliente. Ele vai passar o cliente que foi selecionado. E aí eu vou mostrar. Se eu quisesse só escrever na tela, por exemplo, poderia dar um system.out aqui e colocar aqui o seguinte: cliente selecionado. Não é isso que a gente vai fazer, mas só para explicar o procedimento. Cliente toString tem um método toString já implementado nessa classe de modelo que escreve o nome do cliente. Então, salvar, vou mandar compilar e rodar só para a gente visualizar o que queria acontecer. Rodar, cadastros, clientes. Vou clicar aqui em Rafael, por exemplo. Cliquei e ele apareceu aqui embaixo. Cliente selecionado, Rafael. Vou clicar em João. Cliente selecionado, João. Sem o clique do mouse, mas com o teclado, eu vou escolher Maria. Passei aqui para baixo, Maria. Ele pega e mostra que foi selecionado o cliente Maria. Então, isso eu fiz só para mostrar que esse método selecionar item table view cliente está sendo invocado a partir do listener, que fica escutando qualquer tipo de alteração realizada na tabela. Só que o nosso objetivo não vai ser mostrar simplesmente o nome do cliente.
a gente vai trabalhar com os campos, né? Então nós vamos setar os labels. Então o que a gente iria fazer? Label cliente, primeiro nome, código, label cliente código ponto set text. E aí vou setar o código com o código do cliente, cliente.get código. Opa, deixa eu voltar aqui. Cliente.get código cliente. Ok. Aqui tem um probleminha porque o código do cliente é do tipo inteiro, então a gente tem que fazer a conversão para do tipo string. Então string.value of cliente código do cliente. Vou fazer a mesma coisa para os demais. Label nome do cliente ponto set text, e aqui eu vou colocar o nome do cliente. Label cliente CPF ponto set text cliente ponto get CPF, e label cliente telefone ponto set text cliente ponto get telefone. Ok, beleza. Então salvar, vou apertar aqui, limpar e construir. Nós vamos setar os labels com os valores do cliente. Rodar a aplicação para a gente poder testar. Cadastro, clientes, selecionei João. Aí apareceu os dados de João. Código, nome, CPF, telefone, a mesma coisa com Maria, a mesma coisa com Rafael. Ok? Se você quiser tratar a situação dele não ter selecionado ninguém, você pode fazer o seguinte. Vou fechar aqui. E para adiantar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. A gente vai mudar essa parte aqui desse código. Ok, então eu vou colar aqui um código que é basicamente a mesma coisa, só que eu coloquei esse tratamento de exceção. Então, se o cliente for diferente de nulo, então a gente vai fazer o que a gente já tinha colocado antes. Caso contrário, a gente vai setar o label, nome, CPF, telefone com vazio. Ok? Então eu vou salvar, clicar, limpar e construir, mandar rodar, para a gente poder testar. Cadastro, clientes, ok. Então se eu clicar aqui, se por acaso não tivesse nenhum cliente selecionado, ele iria aparecer aqui como nulo. Esse tratamento ele é importante. Nesse momento parece que é bobeira, mas futuramente a gente vai ter situações em que os clientes não vão estar previamente selecionados. Então é interessante a gente setar os campos com vazio. E uma outra coisa, né, interessante para poder ficar melhor o nosso código é voltar na nossa telinha de cadastros, e aqui a gente pode tirar o text desses labels. Eu deixei aqui só para ficar mais fácil da gente clicar, mas agora que a gente já viu o funcionamento, eu posso tirar aqui, Enter, ele vai ficar pequenininho, mas ele ainda continua existindo. E esse outro label também, a mesma coisa, Enter, vou fazer isso com todos os labels. E aqui embaixo também com o telefone. Só para quando ele for aparecer inicialmente, ele já aparecer limpo, sem aqueles nomes, né? Label, e aí estava ficando estranho aquilo ali. Compilar, vou mandar rodar, e agora a gente vai observar aqui cadastros de clientes. Inicialmente eles estão com campos vazios, e à medida que a gente for selecionando, eles vão mostrando os dados dos clientes, ok? Bom, esse vídeo é a parte A, é o segundo vídeo dessa série para poder fazer o CRUD do clientes, mas é a parte A do vídeo que a gente está trabalhando apenas com a listagem. Eu vou fazer a inserção, a alteração e remoção num próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Então, por enquanto, é isso aí. Um abraço.